Mais chuva. São José dos Campos registra novos pontos de alagamento e mais transtornos no trânsito. Ao vivo, o coordenador regional da Defesa Civil fala sobre o trabalho de rescaldo e os perigos nas áreas de risco. Novos ares. Embraer lança novo jato comercial para recuperar as perdas da crise e conquistar novos mercados. É um motor que tenha um consumo de combustível que representa 16% menos do que os motores anteriores. Fora do consórcio, prefeitos decidem afastar Pindamonhangaba por 180 dias do serviço do SAMU. Cidade ainda terá que arcar com dívida de R$2 milhões. O Band Cidade já está no ar. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Hoje foi mais uma tarde de chuva forte em toda a região. Neste momento tem chovido bastante também. E assim como ontem, São José dos Campos sofreu com excesso de água. Na Via Dutra, na altura do quilômetro 143, em São José, ali no trecho de São José, sentido Rio de Janeiro, recebemos essas imagens aí, olha, que mostram a pista expressa alagada. São 7 quilômetros de lentidão neste momento. O trânsito flui devagar pela faixa da esquerda, né, Baldinho? Na Vila Tesouro, Jean, da Avenida Barbacena, também ficou inundada. Estas fotos nós recebemos pelo aplicativo Você na Band Vale, do telespectador Alexandre Nunes. Outro ponto de alagamento é o bairro Santa Inês. Nesse vídeo, nós vemos uma enxurrada de água e alguns carros se arriscando a passar pela via. Na Vista Verde, a Defesa Civil mandou estas imagens aí, ó, rua totalmente alagada, intransitável. Também há pontos de alagamento na região central da cidade. Agora vamos mudar do Vale do Paraíba para o litoral norte. Em São Sebastião, no litoral norte, hoje de madrugada teve assoreamento no Morro do Abrigo, na região central. O morador ficou impedido de sair da residência. No bairro Juqueí, hoje cedo, a forte chuva derrubou uma árvore sobre o telhado de uma casa. Na Estrada Velha, que liga Pindamonhangaba até Taubaté, a forte chuva de hoje à tarde fez o rio Una transbordar. Este vídeo aí do Edmar Moura mostra que a água acabou invadindo a pista aí. E os estragos causados pela forte chuva de ontem em São José dos Campos foram surpreendentes, né, Giana? Totalmente. Em 2 horas choveu o volume esperado para o mês inteiro, né? Os moradores de 5 bairros das regiões central e sudeste da cidade foram os que mais sofreram com o temporal. Foram registrados problemas em mais de 400 casas, prejudicando 1.700 pessoas. Os moradores tiveram trabalho para limpar a sujeira deixada pela chuva. Eu perdi cômoda, eu perdi guarda-roupa, sofá, o sofá tá aqui, perdi tudo. No bairro do Corintinha, na região central, ruas tomadas pela lama. O estrago foi grande para dona Laís. Ela perdeu eletrodomésticos, mantimentos e remédios que usa para o controle da diabetes. Eu perdi todos os móveis daqui, da casa, né? Geladeira, máquina de lavar, televisão, computador, enfim, a compra do mês, os documentos, né? Todos foi os livros, materiais pedagógicos de estar preparando as aulas. O rio Cambuí transbordou, o nível subiu 2 metros e invadiu a casa do seu Luiz. Ele conta os momentos de desespero que viveu para salvar o que podia. Quando foi por volta de 5h30, mais ou menos, daí começou a entrar, fazia essa inundação de água, né? Daí quando foi, umas 7 horas, já não tinha condições, mas já estava com água quase na cintura já. Haja força para tirar esses barros, essa lameira, essa imundícia que trouxe a enxurrada, né? Nesta fábrica de cadeiras, mais prejuízo. O Kleber perdeu toda a produção. O estoque da empresa foi atingido pela água. Fazia uma produção de 400 cadeiras por dia e com 12 funcionários. Então agora daqui para frente não sei o que vai ser, só Deus. Funcionários da prefeitura passaram um dia trabalhando na limpeza. Segundo o secretário municipal de manutenção, um plano emergencial deve ser colocado em prática para evitar mais estragos, já que a previsão é de mais chuva nos próximos dias.
Já está bem montada a nossa estrutura de contingência, que são os abrigos para receber as pessoas, bem como alimentação, café da manhã, enfim, né? Colchões também, mantas. Então estamos bem estruturados para se eventualmente vier uma ocorrência. E o Fundo Social de Solidariedade de São José está arrecadando doações para as vítimas da chuva. Quem tiver condições, pode doar alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, materiais de limpeza, água mineral e produtos para higiene pessoal. Os materiais devem ser encaminhados à sede do Fundo Social no Parque da Cidade e também no prédio da Prefeitura das 8 da manhã às 5 da tarde. Olha, no litoral norte, a gente viu agora há pouco, né, a chuva em São Sebastião, a cidade também ficou castigada. A ponte do Chicão foi destruída pela força da correnteza. Já a ponte do Tião Vaca, na estrada do Cascalho, está isolada, com o lado direito totalmente inclinado. No local residem cerca de 100 famílias que estão isoladas devido à cabeceira da ponte ter cedido. Em 24 horas, o volume registrado foi o equivalente a 3 dias de chuva. Já em Taubaté, estradas municipais que estavam interditadas devido à queda de barreiras, a 7 Voltas e a do Rio Comprido foram liberadas e o trânsito segue normalmente, segundo a Prefeitura. Pontos onde houve a interrupção do fornecimento de energia estão sendo restabelecidos aos poucos. E a chuva que continua na cidade elevou o nível do Rio Una, mas ainda sem o risco de transbordar. E o trânsito na rodovia dos Tamoios, atingida ontem por deslizamento de pedras próximo ali do quilômetro 27 em Jambeiro, sentido litoral norte, continua fluindo por uma faixa só de rolamento. A via chegou a ser bloqueada. Vale lembrar, então, que o sistema de iluminação no trecho de serra continua com problemas por causa de um acidente entre 2 caminhões, na semana passada, que acabou danificando os cabos. Os motoristas, então, precisam redobrar aí a atenção. Os últimos temporais provocaram muitos estragos. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador regional da Defesa Civil, capitão Rinaldo de Araújo Monteiro. Boa noite, capitão. Obrigado pela participação do senhor aqui capitão. No Band Cidade. Capitão, as chuvas de ontem, agora estão continuando, mas ontem, Campos do Jordão, São José dos Campos, enfim, foi um caos em toda a região. Como é que foi o trabalho de monitoramento da Defesa Civil para poder agir rapidamente, de uma maneira emergencial, para ajudar as famílias que foram atingidas? Nesse período, nós implantamos aqui no Vale do Paraíba o Plano Preventivo de Defesa Civil. É uma atuação da Defesa Civil do Estado junto aos municípios aqui da região. Então já é feito um monitoramento, um acompanhamento diário dos municípios, dos índices pluviométricos, e nesse monitoramento nós chegamos a uma análise do acumulado de 3 dias. E nesse acumulado, ultrapassando alguns limites, como por exemplo dos municípios da Serra da Mantiqueira, que é 60 milímetros de chuva apenas, devido às áreas bem íngremes e encostas, já é um nível que passa atenção e é disparado o alerta então para o coordenador municipal, para todos os envolvidos no sistema. Aqui dos municípios aqui do Vale, 80 milímetros, por exemplo, já ultrapassou esse limite, já chama atenção. Então é feito um monitoramento constante aqui dos municípios da região. Nesse momento são 10 cidades do Vale em estado de atenção. E um de alerta, que é São Sebastião. Qual é a análise que o senhor faz, principalmente dos temporais desses últimos, Ontem surpreendeu bastante São José sendo alagada, principalmente ali na região central. Foi um temporal atípico, capitão? Como nós já tínhamos até conversado em entrevistas passadas, a expectativa de que as chuvas desse período ficasse dentro da média, mas com alguns pontos de acumulados e concentração bem fortes. E foi o que aconteceu, infelizmente. Tanto que nós tivemos hoje em São José dos Campos, ontem, pontos de alagamento em áreas que normalmente não são costumeiras acontecer. E isso aconteceu em Campos do Jordão também, em outras cidades, Aparecida, Cachoeira Paulista, também tivemos alguns pontos de inundação. E também o litoral norte, como já é uma região que chove bastante, tivemos ainda áreas aí de inundações. Isso porque foi um volume acima, excessivo? Um volume bem acima. Em São José dos Campos, por exemplo, em 2 horas choveu cerca de 117 milímetros. É muita água. É muita água num curto espaço de tempo e, infelizmente, acontecem esses problemas. Agora, capitão, o senhor falou aí do trabalho que a Defesa Civil realiza, enfim, com o monitoramento, mas não pode ser um trabalho solitário.
tem que ser um trabalho também amparado pelo poder público, né? Entra ano e sai ano, a gente vê essas notícias sempre se repetindo e em muitos locais, né? Nos mesmos locais, as mesmas famílias são atingidas. Por que essa insistência, né? Até esse erro do poder público de manter muitas famílias nessas áreas de riscos, essas áreas de risco ainda ocupadas até hoje? Na verdade, esse ano até foi um pouco atípico porque nós tivemos concentração em outros pontos que normalmente não acontecem na Zona Norte, nas margens do Rio Buquira, enfim, outro de São José dos Campos, por exemplo. E esse ano, com essas concentrações fortes de chuva em alguns pontos mais diferenciados, como aconteceu no centro, até destoa um pouco do que a gente está acostumado a ocorrer. Na verdade, nós fazemos um trabalho, a Defesa Civil, integrada, não só da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do município, mas também tem que ter, e isso é importante, não só a participação do Poder Público Municipal, por intermédio de outras secretarias, como secretarias de obras, como também secretarias de assistência social, para amparar e deixar também o munícipe ciente do que fazer, medidas a adotar em caso de chuva. Então, de fato, isso é real que temos que ter um trabalho conjunto, né? Não só de defesa civil do Estado, do município, mas também outros setores dos municípios, também da população. E as pessoas evitarem de ocupar essas áreas também, né, capitão? Isso é fundamental, né? Então, as pessoas que, infelizmente, por necessidade, ocupam áreas de risco, isso ela mesma se coloca em condição de vítima potencial. Ok, nós recebemos aqui o capitão Rinaldo de Araújo Monteiro, coordenador regional da Defesa Civil. Obrigada mais uma vez, capitão. Obrigado, bom trabalho, agradeço. Porque está chovendo. Vocês vão precisar aí de boa sorte aí nas próximas horas. Que agradeço. Olha, quem mora na região tem enfrentado dias difíceis, né, devido às fortes chuvas que a gente está comentando aqui no Band Cidade desde o início. E segundo a previsão, esse tempo continua e mais chuvas são esperadas nesta semana. Os detalhes no mapa. Os moradores de Campos do Jordão continuam em alerta nesta semana. Previsão de chuva para esta quarta-feira na cidade. Máxima de 25 graus na Serra da Mantiqueira. Em Jacareí, os termômetros marcam 28 graus. No Vale Histórico, são esperadas chuvas no período da tarde em Queluz e em São José do Barreiro. Máxima de 28 graus. No litoral norte, Caraguatatuba e Ubatuba registram temperatura máxima na casa dos 31 graus. Hoje, em Pindamonhangaba, fez 28 graus, mesma máxima prevista para amanhã na cidade. Em Taubaté, possibilidade de chuva nesta quarta-feira, mínima de 20, máxima de 28 graus. De volta ao litoral, previsão de chuva nesta quarta-feira em Ilhabela, máxima de 31 graus, ondas de 1,5 metro de altura e ventos de 7 km por hora. A seguir, saúde em crise. Com dívida de R$2 milhões, prefeitos afastam Pindamonhangaba do consórcio do SAMU. E você vai ver também mais de 400 quilos de maconha foram apreendidos hoje à tarde em São José dos Campos. Hora certa para você, 7h03. A gente volta já.